título da aula de hoje é Brincadeiras. E essa aula corresponde à aula 6 e à aula 7, que nós tivemos que dar uma apertadinha aqui na aula de hoje. Então, brincadeiras de diferentes culturas, sequência 2. Vamos lá. Ó, as habilidades dessa aula são, para os professores aí, EF01, LP08, EF01, LP18, EF01, LP27, EF01, EF12, LP01. Então, você me ajuda a fazer a leitura do alfabeto, que é a nossa rotina, que os estudantes já estão acostumados, que não pode faltar no início da aula. Vamos lá? Vamos lá, professora. Letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora vamos aí ao que vamos aprender nesta aula, professor. Ótimo, professor. Eu estou super ansioso aqui para aprender com o pessoal, com as crianças. E aí, o que vamos aprender nesta aula? Nessa aula, vamos conversar sobre a entrevista realizada com as famílias. E com isso, vamos ter a oportunidade de conhecer as brincadeiras que nossos familiares praticavam quando eram crianças. Então, nós agora que estamos na aula 6 dessa sequência do Aprender Sempre, vocês viram que nós viemos ampliando o nosso repertório aí, conhecendo as brincadeiras que vocês já brincam, as brincadeiras dos professores aqui do Centro de Mídias, e aí ficou a atividade para vocês recolherem aí com a professora, com os familiares, quais brincadeiras que eles mais gostavam. Semana passada, nós fizemos aí a enquete dos professores. A professora Fran me ajudou aqui, a gente viu a votação dos professores e as duas brincadeiras que ganharam foram a amarelinha e esconde-esconde. E se vocês lembrarem, a professora tinha trazido também uma lista para vocês de várias brincadeiras que nós já tínhamos ido recolhendo aí e a professora fez uma lista para vocês. Só que hoje nós vamos escrever as brincadeiras que ganharam. Então eu preciso que vocês coloquem aí no chat a brincadeira que sua mãe mais gostava, que o pai mais gostava, e eu vou escrever a brincadeira. Ó, teve um empate entre amarelinha e esconde-esconde. Como a amarelinha a gente já escreveu em outras aulas, hoje nós vamos escrever esconde-esconde. Vocês me ajudam a escrever esconde-esconde? Então, quando a professora convida vocês para uma escrita, é aquele momento de vocês verem todas as letras que vocês já conhecem do alfabeto, de vocês pensarem em todas as palavras que vocês já conseguiram escrever, e aí tudo isso que você já conhece vai ajudar você a escrever essa palavra que você nunca escreveu, não é, professor? Isso mesmo, professora. Eles estão mandando aqui as brincadeiras passa-anel, cabra cega. Tem bastante gente aí passando as brincadeiras, que legal, hein? Isso mesmo. Hoje eu nem trouxe a lista, professor, de brincadeiras, senão ia ficar muito fácil, porque eu sei que tem vários alunos aí que são muito espertinhos, eu ia fazer a leitura, eles iam saber onde estava e ia saber copiar. Então, a brincadeira que nós vamos escrever é esconde-esconde, professor. A primeira dica que eu posso dar é que esconde-esconde uma brincadeira composta por duas palavras, não é, professor? É verdade, duas palavras. E duas palavras iguais. Exatamente. E se eu souber escrever uma, eu vou saber escrever a outra. Exato. Mas e aí, professor? Esconde, esconde. Eu preciso de dicas, hein, professor? Porque eu nunca escrevi o nome dessa brincadeira. Eu estou pensando como se eu fosse um estudante, né? Eu acho que para as crianças, se eu estou pensando em esconde, escola. Escola é uma boa dica, hein? Começa com que letra a escola? Com a letra E. E esconde também começa com a letra E. Exato. Então já me ajuda sim. Então olha só que legal esse momento, hein? Na sala de aula, nós professores costumamos colocar o nome dos objetos da sala. Então, sempre eu falo do ambiente alfabetizador. Na escola, nós temos plaquinhas falando o nome da janela, então tem a escrita da palavra janela, da palavra lousa,
lousa, da palavra porta, da palavra carteira, da palavra cadeira, da palavra parede. Olha quantas palavras ficam espalhadas por um ambiente alfabetizador. Quadro. Então, todas essas palavras que vão fazendo parte do cotidiano da criança, todo dia ela se depara com aquela palavra, ela relaciona o objeto com a palavra e ela sabe com que letra começa, com que letra termina, tudo isso vai auxiliando a criança na escrita de outras palavras. Por exemplo, se eu sei como escreve janela, eu vou saber pelo menos partes das palavras jacaré, por exemplo, não é, professor? Verdade. Ó, estão falando aqui escova, estojo, que também começa com E e depois segue de S, né, professora? Isso mesmo. Ó, vou escrever até escova, que eles deram a dica aqui, ó. Escova. Eu preciso escrever esconde. Olha só, Será que me ajuda a escrever esconde? Olha só. Já começa quase toda a palavra, hein, professora? Isso mesmo. E aí, esse com, isso daí o aluno sempre tem que prestar atenção, porque é uma letrinha que dá esse som nasal e ela fica sozinha, geralmente, no meio das palavras, é a letra N. Então, eu vou colocar a letra N. E aí, o D, professor, esconde. Que palavra que me ajuda a escrever o D? Eu acho que dedo. Dedo, olha só as partes do corpo aí que a professora Juliana já ensinou. Dedo. Me ajuda a escrever. Se eu tiver alguma amiguinha Débora na sala, eu posso olhar a lista dos estudantes. Então, esconde. Aí tem um tracinho, já que eu vou repetir a mesma palavra. Então, tem duas palavras da brincadeira esconde-esconde, e as duas são iguais, não são, professor? Então, eu vou repetir. Aí fica mais fácil, né, professora? Já escrevi uma, para escrever a outra é mais fácil. Só vou copiar. Olha só. Então, foi fácil a escrita dessa palavra, hein? Já conheço as letras, conheço um repertório gigante de outras palavras, já fiz lista de nomes, já fiz lista das outras brincadeiras que eu conheço. Então, olha quanta coisa eu já conheço para poder me ajudar a escrever esconde-esconde, professor. Verdade. E quais outras brincadeiras eles estão colocando aí, professor, para eu escrever aqui com eles? Ah, eles falaram passanel. Então, eu vou colocar aí. Será que eles pegaram aí com os pais deles, esconde-esconde? Olha só. Pessoal, manda mais brincadeiras pra gente. Passanel, tenho certeza. Pula corda, Vou queimada. colocar a amarelinha, porque a amarelinha foi outra que ganhou. Estou falando pega-pega, amarelinha. Eu acho que eles fizeram sim. Foram falar com os familiares, porque tem muitas brincadeiras. Três Marias, bolinha de gude. E tem as variações, né? Teve professor aí que colocou no chat 5 Marias e tem gente que conhece como 3 Marias. Então, eu espero que vocês tenham preenchido a lista toda que está aí na página 21 do seu material. E aí vocês coloquem todas as brincadeiras que vocês pegaram com os familiares de vocês. Aqui dos professores, as que ganharam foi esconde-esconde, amarelinho, e eu peguei no chat 5 Marias. Agora vamos dar continuidade à aula 7. Então, essa foi a atividade da aula 6. Vamos para a aula 7. Olha só que foto legal, professor. O que será que vai ter na aula 7? Parece muito legal aí. Eu acho que são bonecas. Nessa aula, vamos ler uma ficha de conteúdo de instruções sobre como confeccionar a boneca Abayomi. Olha só. Então, para quem não conhece, a boneca Abayomi é essa daí, ó, que tá a fotinho aí do pessoal do Quintal da Cultura. Já vou adiantar que essa foto eu tirei do vídeo do pessoal do Quintal da Cultura e o nome do vídeo é um nome interessante, por isso que eu vou citar o nome do vídeo, é Um Encontro Precioso. Então, quem quiser, está disponível aí no YouTube, Um Encontro Precioso. Então, eu tirei essa foto para os estudantes que não conhecem, né? Para os estudantes que não conhecem a boneca Abayomi. E tem uma história toda por trás dela, né, professor? Da boneca Abayomi. Tem uma história muito bonita, professora. Então, vamos conhecer a história, professor. Você pode fazer a leitura? Posso sim. Quando os negros vieram da África para o Brasil como escravos, em uma viagem muito difícil a bordo de pequenos navios, as crianças choravam assustadas. Então,
As mães negras, para acalentar suas crianças, rasgavam tiras de pano de suas saias e faziam bonecas, feitas de tranças ou de nós, que serviam como amuleto de proteção para as crianças brincarem. Eram bonecas abaiomi, que significa encontro precioso. Quando você dá uma boneca abaiomi para alguém, esse gesto significa que você está oferecendo o que tem de melhor para essa pessoa. Nossa, que legal! Então, tem toda uma simbologia por trás da boneca. Então, olha só, essa boneca, está uma parte aqui do texto falando que ela é um símbolo de resistência. Deixa eu ver se está no marca-texto. Olha que legal, símbolo de resistência, que as mães negras, olha que legal, faziam para as crianças com nós. Olha só, então a técnica nada mais é do que nós, de tecidos que elas rasgavam tiras de pano de suas saias. Então, ó que simples. Então, lendo assim o texto parece muito simples, mas se eu não... se ninguém me ensinar, eu vou sair fazendo o nó e não vou saber fazer a boneca, né, professor? Ah, mas é bem simples, professora. Qualquer pessoa com uma orientação consegue fazer. Então você disse uma palavra boa, com uma orientação. Então, se eu tiver um texto me explicando como faz, fica muito mais fácil. Claro, com certeza. Então, vamos ao texto aí. O texto está na página 21, hein, pessoal? É só vocês acompanharem. Então, como a gente já falou algumas vezes, o texto... um texto que traz instruções, seja de como brincar ou de como confeccionar alguma coisa, é um texto que se chama texto instrucional. Olha só que simples. E ele tem umas partes definidas, né? Será que os estudantes lembram qual as partes do texto que ensinava nós a brincar uma brincadeira desconhecida? Que nem a gente aprendeu a brincadeira da raposa, que muitos não conheciam, a brincadeira saltando feijão, que é o nosso reloginho. Quais as partes de um texto que traz instruções que não podem faltar, hein, pessoal? Fala aí para a professora de vocês para colocar aí no chat. Você lembra, professor, qual é as partes do texto que não pode faltar? Por exemplo, todo texto tem o quê? Logo no início. Ah, é o título, né? O título não pode faltar, porque eu preciso saber o que diz respeito àquele texto. A segunda parte, olha só, a professora Verinha falando do passo a passo, isso mesmo. E depois do título, olha só, a professora Caroline já colocou que os estudantes indicaram os materiais. Isso mesmo, legal, porque se você vai brincar, você precisa saber se você vai precisar de algum material, seja a bola, seja a corda. Será que quando você vai confeccionar alguma coisa, você também precisa saber os materiais? Claro, né, professora? Com Porque certeza. como vai fazer se não tem os materiais? E depois, olha só, a professora Ana Lúcia já deu a dica aí também, depois o modo de fazer. Então, para confeccionar um brinquedo, você precisa saber o modo de fazer. Legal, os estudantes lembraram todas as partes. Agora vamos realizar a leitura desse texto. Então, acompanhe aí, gente, na página 21. Então, essa parte, como fazer uma boneca abaiomi, é o título. Os materiais. O primeiro material que é solicitado, uma tira maior de tecido preto ou marrom, com cerca de 20 centímetros. 20 centímetros aí para os estudantes é um pouquinho menor que a nossa régua escolar. Segundo material necessário, uma tira menor de tecido preto ou marrom, com cerca de 10 centímetros, um pouquinho menor então do que o outro tecido, já está falando, uma tira menor. Olha só, eu vou até passar a caneta aqui, ó, tira maior e tira menor. E aqui os números auxiliam bem a ver essa diferenciação. Mesmo quem não entende o que está escrito, né, professor, os números me ajudam. Então, tira maior, 20 centímetros. Tira menor, 10 centímetros. Continuando aqui, o terceiro material necessário, pedaços de tecidos coloridos. Então, são esses 3 materiais. Vou limpar aqui. Então, já realizamos a leitura dos materiais. Agora, o modo de fazer. Como fazer? Cada ponta da tira maior se faz um nó. Então, uma ponta de tecido tem 2 pontas, né, professor? Exatamente.
Depois, dobra ao meio a tira e faz um terceiro nó. Esta será a cabeça e as pernas da boneca, ok? Com a tira menor, são feitos os braços. Faz-se um nó em cada ponta e então se amarra a tira mais curta logo abaixo do nó da cabeça, da tira maior. Depois, a gente usa o tecido colorido, bota a roupa, faz de conta que tem um olho e nariz e coloca um enfeite na cabeça dela. Ensina a Maria Vitória. Ó, a Maria Vitória aqui, que bonitinha. Ela fez o texto ensinando como confeccionar a boneca Baiomi. Que bonitinha, Maria Vitória. Então, fácil, né, professor? Deu para entender. Super fácil. Eu acredito que eles vão conseguir fazer a partir dessas orientações, sim, professora. Sim, tem várias professoras colocando que já realizaram, já confeccionaram esse brinquedo com os estudantes, hein? Que bacana. Isso, e o vídeo que eu indiquei para eles assistirem, além de contar a história, também mostra como podemos confeccionar. Então, vamos voltar aí à lista de materiais, porque amanhã nós vamos confeccionar esse brinquedo. Deixa eu voltar aqui. Amanhã nós vamos confeccionar esse brinquedo, porque se nós lemos um texto instrucional, depois nós temos que saber colocar ele em prática. Mas antes, eu gostaria de saber, ó, tá? Estão até enumerados aí os materiais, pessoal. Eu precisava que vocês localizassem no texto onde está escrito tira maior. Será que é difícil localizar palavras no texto? Eu não sei ler ainda, professor, são muitas palavras no texto. É difícil? Se a professora já fez a leitura, a gente passou o dedinho, fez as estratégias de leitura, acompanhou com muita atenção, mesmo se eu não sei todas as palavras, será que eu consigo localizar uma palavrinha no texto? Eu acho que consegue, sim. Depois de escutar, eu acho que consegue, professora. Olha só, vamos lá ver. Eu preciso localizar a palavra maior. São 3 materiais, já está pontuado aí. 1, 2, 3. Certo. Maior. Então, eu sei que um dos materiais é um tecido marrom ou preto, o outro também é um tecido marrom ou preto. Exato. E o terceiro é um pedaço de tecido colorido. Então, 1, 2 e 3. A professora já até facilitou. Só que você lembra qual que era o tecido maior, professor? Que cor, que tamanho que era o tecido maior? Eu vou pensar nos números. O número 20 é maior, então eu acredito que esse deve ser o maior. Sim, então vamos olhar bem atento no texto, olha só. Então eu achei o número 20, porque eu gosto muito de matemática, eu achei o número 20. Mas eu ainda não consigo achar a palavra maior. Maior começa com que letra, professor? Que letra de um bicho, por exemplo, que eu já fiz lista de animais aqui com a professora Joyce, me ajuda. Macaco. Macaco. Então, olha só. Macaco é o M e o A. Macaco. Então, eu já conheço a letra M, eu já conheço a letra A. E maior também começa com MA. Exatamente. Olha só, então eu vou olhar atentamente nessa linha que eu achei o 20 e localizar a palavra que começa com M e com A. Olha quantas estratégias nós estamos ensinando para os estudantes, hein? Olha, vários estudantes falaram que acharam, que está mesmo na linha 1. Muito fácil, né, professor? Sim, com essas dicas ficou super fácil. Mas a aula passa muito rápido. Ó, a Maria falou que é igualzinho o nome dela. Então, hoje escrevemos uma lista de brincadeiras e realizamos a leitura de uma ficha para a confecção do brinquedo. Então, lembrem que o brinquedo só precisa de 3 materiais,